tudo bem? É uma alegria, um prazer sempre estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso canal. Eu sou o professor Luiz Henrique André, sou fisioterapeuta cardiovascular metabólico funcional e depois da nossa vinheta nós vamos falar sobre diabetes, diabetes mellitus. Vamos falar com vocês sobre esse assunto depois da minha vinheta. Bom, gente, para a gente entender efetivamente diabetes, é importante que você entenda o mecanismo de entrada da glicose na célula. Nós temos um vídeo bem bacana para vocês, que é o distúrbio metabólico, parte 1, que ali está bem explicado, né? Mas a gente vai voltar um pouquinho também no assunto, até para tirar um pouquinho da poeira, né? Bacana. Então, você vai fazer uma dieta, você vai se alimentar com carboidratos, gorduras e açúcares. Na verdade, tudo isso vai ser metabolizado através do sistema digestório do intestino, né, que vai absorver, né, essa substância e ela vai se transformar em glicose e ela vai ficar circulando no seu organismo. Então, o pâncreas, o órgão pâncreas, lá numa célula específica, que são as betas pancreáticas, são células beta-pancreáticas específicas para a produção de um hormônio fundamental nessa via metabólica, nesse processo metabólico chamado insulina. A insulina, ela, ao ser produzida por essas células betas pancreáticas que estão sitiadas nas ilhotas de Langerhans, elas vão migrar para um receptor de insulina, são os receptores insulínicos, que irão se acoplar, né, nesse receptor, o IRS, a estimular o GLUT, que é uma proteína, né, T de transporte, GLUT de glucose, né, que fala assim em inglês, o glucose, até ao citoplasma. E ali, então, vai entrar a glicose, que se transformará em glicose 6-fosfato, piruvato, entrará na mitocôndria para formar adenosina trifosfato, sob o ciclo de Krebs e também a presença do oxigênio para o metabolismo aeróbio e competente do organismo humano. Beleza? Entenderam isso? Muito rápido. Se você ainda tiver dúvida, professor Luiz, você falou muito rápido, vai lá no nosso canal, entre no nosso canal e dê uma olhada lá no distúrbios metabólicos hiperinsulinêmico, que você vai entender bem, ali eu explico com bastante paciência em relação a esse processo. Então vamos falar da diabetes, né? Existem 4 tipos específicos de diabetes. Primeiro, a pré-diabetes, que já é um processo de resistência insulínica, também está lá no nosso vídeo, né? Bem bacana lá para vocês. A pré-diabetes já é um processo de diabetes. A diabetes gestacional, né? É a mulher que está gestante e tem todo o seu metabolismo desarrumado por esse processo gestacional, e os 2 tipos mais comuns de diabetes, que são a diabetes mellitus tipo 1, ou juvenil, e a diabetes mellitus tipo 2. Nós vamos estar falando nisso agora. Bom, a diabetes mellitus tipo 1, ela vem da infância, também muito conhecido como diabetes juvenil. E essa diabetes, né, tanto a primeira, tipo 1, como a tipo 2, ela tem muito a ver com a etiologia, né? A parte etiológica, o que leva você a efetivamente ter essa diabetes. Então, a diabetes tipo 1, que ela é muito recente e ela também é muito agressiva, né? Dá sinais e sintomas. Você dá uma olhadinha no vídeo que foi feito com carinho, respeito e amor por vocês, né? A respeito dos sinais, né, dos sintomas
e complicações da diabetes, né? Então, a etiologia, né? A diabetes do tipo 1, etiologicamente, ela tem muito a ver com a parte autoimune. O nosso organismo, ela identifica as células betas pancreáticas como um invasor, como um inimigo, como uma coisa a ser destruída, e aí o nosso organismo vai lá e começa um processo de deteriorização das células betas pancreáticas, vão destruindo, até que essas células produzam muito pouco ou nenhuma insulina. E aí vem os sinais, né? E vem os sintomas e as complicações que está descrito no nosso vídeo. A outra é idiopática, né? Uma é autoimune, a outra é idiopática, ou seja, não tem muita explicação a respeito desse processo. Simplesmente você manifesta a diabetes mellitus tipo 1, e isso aí vai em torno de 12, 13, 14, 15 anos para que isso tudo aconteça, e normalmente é uma criança, né, um pré-adolescente que tem uma vida normal, que tem uma vida comum, e aí do nada ela evolui com uma cetoacidose diabética, né? Começa com poliúria, polidipsia, letargia, e aí começa a fazer todo o quadro de sinais e sintomas da diabetes do tipo 1, e isso aí, né, acaba levando o paciente a descobrir que é diabético, né, da diabetes mellitus tipo 1. A do tipo 2 é uma diabetes que tem uma etiologia genética, ela tem uma etiologia genética. Meu bisavô, ele era diabético, meu avô, meu pai, eu sou diabético, né? Mas, na verdade, isso também pode ser adquirido, né? Como eu posso adquirir diabetes? Com o mau, né, hábito alimentar de um modo geral. Não, quando eu falo alimentação, não estou falando somente em comida, nem eu estou falando em algo de carboidrato, mas eu também estou falando no álcool, eu estou falando em toda um processo refrigerante, né? A substâncias que vão levar a estresse oxidativo ao seu organismo, e nós também temos um vídeo bem bacana sobre estresse oxidativo, vale a pena dar uma olhada, né? E ao longo do tempo, essa agressão, né, entre aspas, claro, essa agressão ao seu organismo vai levando lentamente, porém progressivamente, a destruição dessas células betas pancreáticas. E a hiperglicemia é o grande vilão, é o grande problema. Por quê? Porque a glicose em altas concentrações, ela é absurdamente tóxica. A glicose, ela tem que ser controlada. Para isso, existem exames, né, de glicose. Também tem aí um vídeo para vocês que é a glicose, né? O exame de glicose não é tão simples assim, porque você pode dizer assim para mim, professor Luiz, eu fui fazer o meu exame de glicose e olha que legal, né? Minha glicose está de 78, a minha glicose. Olha que lindo, bacana, eu não tenho diabetes, não é isso? Calma aí, não é bem por aí não. Se você tem 78 de glicose, porém, numa quantidade absurda de insulina, ou seja, se o teu pâncreas está tendo que trabalhar muito, tendo que produzir muita insulina para que a sua glicose esteja nos níveis abaixo de 99 de glicose, você tem, por exemplo, aí 35, 40 miligramas decilitro de sangue, né, de insulina, decilitros de sangue, para você poder ter essa glicose aí em torno de 78, você já tem resistência insulínica, você já tem pré-diabetes, você já é classificado como diabético. E o grande mistério, o grande pulo do gato, assim, para que você possa efetivamente não adoecer, não evoluir
com diabetes é a prevenção. São os exames periódicos, são os exames que você pode estar fazendo todos os anos, olhando criteriosamente para isso. Outra coisa é a sua reeducação alimentar e os seus hábitos, né, nutricionais. Para isso, procure um nutricionista, professor de educação física. Por que eu estou dizendo isso, né? A gordura visceral dá resistência insulínica, a produção de ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa, chamado ácido palmítico, que quer dizer gordura visceral, isso também vai te criar a síndrome metabólica, a síndrome hiperinsulinêmica e te levar num quadro de diabetes. Então, a diabetes do tipo 1 é uma diabetes juvenil precoce que aparece em torno de 12, 13 a 15 anos de idade. É uma diabetes mais agressiva em relação aos sinais, sintomas, né, que vai levar esse paciente, né, ao hospital. E a diabetes mellitus silenciosa do tipo 2, ao longo do tempo, você vai adoecendo por agressões da glicose ao nosso organismo. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, faça o seu comentário, acione o sino para que você possa sempre estar sendo avisado dos nossos novos cursos. E eu vou estar, assim, sempre preocupado em estar dando a você troca de conhecimento, troca de experiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.